Saudações a todos, eu sou Anubis e terminei de ler o livro Graças a Deus pelo Bitcoin, a criação, corrupção e redenção do dinheiro. Vou falar um pouquinho melhor sobre essa obra e se você ficar até o final deste vídeo, eu tenho um presente para você. Bem, eu tenho uma história muito peculiar e pessoal com este livro e com a pessoa que na verdade é um dos organizadores aqui desta obra, que é o famoso Renato 38. Eu acho que eu comecei a ver vídeos do Renato em 2023 e ele foi a pessoa, assim, vamos dizer assim, decisiva para formatar minha mente quanto ao Bitcoin. Porque o que é interessante do Renato é que ele não é um cara apenas... Ele não fala apenas sobre o Bitcoin, né? Hoje eu acho que ele é um dos maiores influenciadores aí do país. E não somente de Bitcoin, né, mas de tudo. Porque o Renato ele transcendeu a bolha do Bitcoin. Ele se tornou assim um influenciador cristão, conservador. E, enfim, ele conseguiu alcançar muitas pessoas, né, com o discurso dele, com as ideias dele. E você goste ou não dessas ideias, você não pode falar que ele não tem coerência e propriedade para falar e fundamentar tudo aquilo que ele fala, né? De forma que ele é um cara muito inteligente, muito articulado e muito engraçado. Assim, o Renato para mim é um personagem assim único e singular. De forma que no dia que eu peguei este livro aqui, eu participei de um evento em Brasília e ele, por também participar deste evento, ele fez uma, vamos dizer assim, uma esse livro foi lançado em uma livraria de Brasília, né? Inclusive foi neste mesmo dia que saiu toda aquela polêmica dele, onde foi publicada uma foto, ele tirou uma foto junto com o Alckmin, o vice-presidente da República. E foi nesse dia que ele foi canceladíssimo, por causa que, assim, o, o... criticaram muito ele pelo fato de ter tirado a foto com o Alckmin. E ele disse que simplesmente tirou a foto porque era uma pessoa que entrou na fila, pegou o livro, quis um autógrafo também e tirou uma foto também, como qualquer pessoa que estaria ali naquele evento. Então ele foi muito coerente na posição dele e ele ainda conseguiu reverter toda a crítica que foi feita com ele, que ele falou, bom, eu realmente quero tirar a foto da ratoeira com um rato. Tipo, assim, de forma alguma desmoraliza o que ele fala, defende, né? Muito pelo contrário, acaba corroborando tudo que ele diz, né? Ou seja, ele manteve a sua coerência e ainda conseguiu dar uma tirada bem legal. E o problema é que ele acabou perdendo muitos seguidores, né? Porque as pessoas não entenderam a situação, o contexto, etc. Eu estava lá neste dia, nessa livraria de Brasília, e para provar isso, eu tenho um autógrafo do Renato aqui. Não sei se vai dar para ver muito bem aqui, mas de qualquer forma está aqui. E o que é muito curioso, porque eu não peguei só autógrafo disso, eu peguei autógrafo do Bitcoin Red Pill, que é um livro que eu também vou fazer uma resenha e vou trazer aqui futuramente para vocês. E é muito curioso que o meu contato com o Renato foi, assim, muito peculiar, porque eu cheguei na livraria no mesmo momento que ele chegou e ele não sabia se orientar ali, eu acabei levando todos ali, na verdade, para a livraria e todos me seguiram. A partir disso a gente começou a conversar e etc. E assim, foi foi muito engraçado. Assim, na verdade, o Renato, tô vendo aqui, ele é o revisor do livro. Ele não é o editor. O livro ele é uma tradução do. Ele também não é da pessoa aqui. É o tradutor desta obra aqui, que trouxeram aqui para o Brasil. É uma obra americana que se chama Thank God for the Bitcoin. Né? Ele, o tradutor desta obra, é chefe de gabinete do Alckmin. Por isso o Alckmin esteve neste evento. E a convite, né, do tradutor aqui da obra, que é o Pedro Guerra, que é chefe de gabinete do Alckmin, né? Ele trouxe o Alckmin para prestigiar o evento e é por isso que houve essa convergência aí entre o Renato e o Alckmin, né?
Enfim, eu acabei conhecendo o Renato ali pela primeira vez, é um cara que eu já conheci da internet, enfim, é uma figura, é um cara muito, é, enfim, muito singular, muito único, né? Não existe ninguém igual o Renato Amoedo, né? E eu assim tive uma prova de honra muito grande do Renato, porque quando eu cheguei junto com ele neste evento, a fila já estava enorme dentro da livraria. Aí eu falei, puta que pariu. E agora? Tinha um outro compromisso. Aí ele chegou e falou assim, não, você vai ser o primeiro que eu vou dar autógrafo. Eu falei, poxa. Aí ele entrou e aquela fila de gente, assim, parecia uma celebridade, uma paniquete, ou sei lá o que diabos. Aquela fila de gente esperando ele. Ele sentou lá, foi conversando, puxando assunto, não sei o quê. Aí ele falou, não, eu vou começar, vou dar o autógrafo. Aí, o meu primeiro vai ser o tal, citou o meu nome. Aí eu olhei assim pra ele, o caralho, ele se lembrou e ele honrou o compromisso dele. Então naquele dia eu tive uma prova de honra muito grande do Renato e eu falei, esse cara realmente ele não é um personagem da internet. Ele é uma figura muito única e muito singular. Então ele autografou este livro, vários outros que eu pude levar. Enfim, o que acabou sendo engraçado porque como ele chamou direto para ele, eu já fui direto para ele. Eu não sabia quem era o Pedro Guerra, eu sequer peguei o autógrafo do Pedro Guerra, que é o tradutor aqui do livro. Acabou sendo só do Renato. Eu ignorei quem era o Pedro Guerra, porque eu não conhecia. E, enfim, o cara que organizou o evento acabou sendo ostracizado pela primeira pessoa a pegar o autógrafo, que fui eu. Bem, para além de toda essa situação engraçada que envolve esta obra aqui, o objetivo aqui é falar dela num sentido abrangente e técnico, né? Pois bem, este livro aqui ele é um compilado de vários textos de vários autores americanos que estão aqui atrás. Eu não conheço nenhum deles, nunca havia lido nada sobre eles. Mas o objetivo desse livro não é ser um manual técnico sobre o Bitcoin, já tem dezenas de livros aí no mercado sobre isso. O objetivo desse livro aqui é meio que fazer uma exortação quase que moral sobre o Bitcoin e por que, que ele é uma moeda moralmente superior, por que, que ele é um ativo diferenciado que vai mudar o mundo e etc. Então cada um desses autores bota a sua perspectiva. Todas essas perspectivas dele têm uma conexão, assim, um fio condutor que é, vamos dizer assim, uma coisa mais liberal, conservadora e cristã. De forma que, se você não tiver esse viés, você dificilmente vai se identificar com este livro aqui. Mas, assim, eu acho muito improvável que uma pessoa sequer vá ler um livro sobre Bitcoin sem ter este perfil, né? Bitcoin é exatamente uma tecnologia que congrega essas pessoas, né? Os libertários, os conservadores, os cristãos, todas as pessoas que, vamos dizer assim, são anti-totalitarismo, né? Então acaba abarcando um grupo considerável de pessoas, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito nichada, né? Então este livro aqui, ele aborda o Bitcoin de uma maneira moral, não de uma maneira tecnológica ou necessariamente econômica. Evidentemente ele fala sobre a inflação, ele fala sobre aspectos técnicos, mas não é este o cerne desta obra aqui. O objetivo do livro é fazer uma exortação do Bitcoin como uma arma contra tudo aquilo que, vamos dizer assim, vai contra os ideais e valores da liberdade, dos conservadores, dos cristãos, etc, etc. Então, assim, para quem não é cristão, talvez você lê esse livro assim, você vai ficar... Existem muitos libertários que não abarcam a cosmovisão cristã. Da mesma forma que existem conservadores que olham para o libertarianismo com uma certa cara feia. Da mesma forma que existem conservadores que são mais liberais e que não necessariamente também são cristãos. Então acaba sendo assim uma coisa que não é coesa, vamos dizer assim. Mas este livro vai abarcar, vai agradar todas essas pessoas, né? Não absolutamente todas, porque esse é um tema convergente a tudo isso que eu falei para vocês. De forma que é um livro muito interessante porque a maioria das pessoas aborda o Bitcoin de uma maneira puramente técnica. Para elas é uma tecnologia, elas querem saber ali vamos dizer assim, do que é o Proof of Work, o que é, enfim, quem é o Satoshi, todos esses aspectos assim técnicos que acabam sendo maçantes para quem já conhece minimamente o Bitcoin, né? De forma que esse livro aqui ele é uma grata surpresa, ele é muito interessante.
Eu acho que é uma literatura que é complementar a todo este aspecto técnico do Bitcoin e pode também ser uma via de conversão muito grande de alguém, vamos dizer assim, uma pessoa que tem toda esta veia, essa carga moral e de valores, mas olha o Bitcoin com uma certa estranheza, né? Este livro aqui, ele meio que responde, vamos dizer assim, a, a ele pode ser uma porta de entrada, é um esclarecimento para quem não conhece o Bitcoin em termos técnicos, né? Então, conhecendo sob este prisma, prisma dos valores, da liberdade, essa pessoa pode se interessar pelo Bitcoin e a partir daí ir para coisas mais técnicas, né? Então ele serve como uma boa porta de entrada para pessoas que não conhecem nada de tecnologia, não conhecem nada da economia, da razão pelo qual o Bitcoin é usado como arma econômica pró-liberdade, mas pelos valores, pelo discurso pró-liberdade, esse livro aqui pode converter muitas mais pessoas do que talvez um livro técnico, um livro, por exemplo, outro livro que eu vou trazer aqui também, que é autoria do Renato, né, que é o Bitcoin Red Pill. E é um livro muito denso. Embora a verdade de tudo que seja falado ali seja cristalina, é um livro que você precisa ter certo repertório de economia, de cultura, de política, de várias coisas. É um livro muito interessante, mas um livro que não é para qualquer pessoa. De forma que este livro aqui seria uma introdução mais interessante para alguém. Então ele é um exemplo, seria um presente perfeito se você conhece alguém assim, se você busca fazer com que essa pessoa abrace o Bitcoin de uma outra maneira mais fácil, vamos dizer assim. Então fica aí a recomendação de leitura. O único aspecto ruim que eu achei desse livro é ele é da editora Axia, né? A editora que meio que está trazendo para o Brasil todos esses livros que tem essa tese mais libertária, mais do Bitcoin, etc. É uma editora muito nova e a única crítica que eu faria a este livro, né, fora esse excessivo tom às vezes que pode parecer muito reacionário para quem lê o livro e não é cristão, conservador, etc. É o fato que os livros aqui, os textos, eles não são indicados aqui de quem desses autores aqui são o autor de cada texto. Então, você lê a obra, você não sabe quem é o Robert Breedlove. Você não sabe qual é o texto do Jimmy Song ou o texto da Julia Touriansky, entende? Eu fiquei meio confuso com o livro aqui. Fica aqui o puxão de orelha para a editora para retificar isso, vamos dizer assim, né? Para melhorar isso numa eventual próxima edição, né? Então, considerado essas coisas, eu dou este livro uma nota 8. Só esses dois pontos que eu falei que são relativamente negativos, né? É o fato de não referenciar os autores e o fato de que, às vezes, esse tom muito conservador pode afastar um pouco pessoas que são um pouco mais liberais e vice-versa, né? Enfim. De qualquer forma, é um livro muito interessante, é uma perspectiva que não é muito abordada do Bitcoin e é uma leitura muito válida. E para você que se interessou pela obra e ficou até o final, eu não sei se você sabe, mas eu sou um parceiro do Mercado Livre, da Amazon, e é por isso que eu sempre deixo aqui a oportunidade de vocês terem acesso a este livro com desconto por tempo limitado. Então sempre deixo os QR Codes aqui, caso você me esteja me vendo pela TV ou pelo PC, seja mais prático para você. Basta escanear os QR Codes e vão te remeter ao site da Amazon e do Mercado Livre, onde você pode adquirir este livro com desconto por tempo limitado. De qualquer forma, eu sempre boto estes links aqui do QR Code também na descrição do vídeo. Basta acessar o link e clicar, que também vai te remeter aos sites das plataformas. Eu não sei qual dos serviços você assina, né? Se é o Meli Plus ou o Amazon Prime. Por isso que eu sempre deixo os dois links. Você adquirindo o produto e o serviço, você também me ajuda aqui a manter este projeto, porque eu ganho uma pequena comissão. E de qualquer forma, se você não é assinante Prime, eu também sempre deixo aqui os links dos serviços da Amazon que você pode estar assinando. Assinando Prime você ganha frete grátis, o streaming da Amazon Prime e vários outros benefícios aí. Bem interessante você conhecer e adquirir também os serviços da Amazon Prime. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado da história inusitada aí, onde eu conheci finalmente o 38, um personagem que eu queria conhecer há muito tempo e acabou
acabei conhecendo ele desta maneira muito inusitada. Enfim, era isso que eu tinha para trazer para vocês e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.